Vamos lá, gente. Esquenta repetir, não. De boa. Ah, mas vou repetir de qualquer forma, gente, para exercitar melhor a vida de vocês, tá? Mas de qualquer forma, vou repetir mesmo. É necessário repetir, porque isso vai ser como base importante na vida de todos vocês durante esse semestre, viu? Porque, olha, uma hora a gente vai trabalhar com população, uma hora a gente vai trabalhar com amostra, certo? Então, para continuar aqui, gente, então é o seguinte, ó. Então, nós temos aqui definições importantes. Então, veja bem. O que é uma população? Bom, a população, gente, é justamente assim. É o conjunto de tudo que se interessa ao estudo de um problema de pesquisa, sendo alguma característica pré-selecionada. Então, como exemplo, gente, de população, nós temos aqui a seguinte situação. Veja bem, ó. Exemplo de população é o caso do quê? Da população dos coatis, população de macacos, certo? Por exemplo, a população da cidade de São Paulo, certo, gente? E outra coisa também, tem a quantidade de esquilos, quantidade de macacos, quantidade de pessoas. Aí sim, gente, esses tipos de exemplos, né, são chamados de quê? De população. Certo, gente? Então, a população nada mais nada menos do que o conjunto de tudo que se interessa ao estudo de um problema de pesquisa, sendo alguma característica pré-selecionada. Tá bom, gente? Então, essa é a definição de população. Agora, olha a palavra que eu falei para vocês que eu explicar bem antes do intervalo, gente. Olha essa segunda palavra aí, ó. Amostra. Mas, professor, o que é isso, esse negócio de amostra aí, hein? Bom, a amostra, gente, nada mais nada menos do que você vai fazer o seguinte. É qualquer subconjunto não vazio de uma população. Ou seja, qualquer parte não vazia de uma população. É como se fosse assim, gente. A amostra, em relação à parte que fala sobre a teoria dos conjuntos, é que fala justamente o seguinte. Olha aqui no quadro aqui, pessoal. Presta atenção, ó. Voltando aqui. Gente, presta atenção a uma coisa. Ó, esse negócio de amostra é justamente como se fosse assim. Dentro da teoria dos conjuntos, é assim, ó. Aqui, o universal todo, né? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. O universal todo aqui, ela se chama população. Certo, gente? O universal todo é a população. E o que está dentro dessa população, ela é conhecida como uma amostra. Certo, gente? Então, o que significa que é uma amostra? A amostra é justamente o seguinte, gente. É o subconjunto de uma população. Ou seja, é uma parte da população pela qual ela está dentro do todo. Certo? Está dentro em relação ao todo. Quer saber um exemplo disso aqui, gente? De amostra? Ó, o exemplo de amostra que eu vou falar para vocês é justamente o seguinte. É o caso do quê? É o caso, por exemplo, da população que é fumante. Vamos supor assim. Lógico. A população que é fumante, não. Quer dizer, a quantidade de pessoas que é fumante. Ou seja, gente, nós temos a população todinha. Ou seja, nós temos o quê? A quantidade de pessoas todinha. Só que dentro dessa quantidade de pessoas ao todo, dentro dela, existem pessoas que são fumantes. Aí sim, gente. Aí quando você coloca a quantidade de pessoas pela qual ela é específica, aí sim, gente. Aí a gente pode falar que a quantidade de pessoas que estão dentro dela, que nesse caso são os fumantes, aí sim, ele é considerado como uma amostra. Certo, gente? Então, todo mundo entendeu o que é uma amostra, gente? Solte o áudio ao vivo aí, por favor. Se alguém tem dúvida do que significa essa palavra amostra. Vamos lá, gente.
Tá tranquilo. Vamos participar. De boa. Vamos entender sim, né, professor. gente? Então, beleza, ótimo. Então, gente, então eu vou repetir novamente. Mesmo assim, eu vou repetir novamente para quem não entendeu. Ó, o que é a população? A população é como se fosse ao todo, certo? Agora, a amostra não. A amostra é quando tem um subconjunto da população. É como se fosse assim. A quantidade de elementos que estão dentro de uma população, ela se chama amostra. Outro exemplo também de amostra é o caso, por exemplo, das pessoas que sofrem com a doença dominante, certo? Aí o que acontece é o seguinte, gente. Tem a quantidade de pessoas que sofrem com a doença dominante, é o quê? É uma amostra. Ou seja, você está especificando a quantidade de pessoas que sofrem com o quê? Com a doença dominante, certo? Em relação ao todo, que é a própria população. Tá bom, gente? Alguém tem dúvida da diferença entre população e amostra, pessoal? Não. Beleza, tudo tranquilo, né? Então é isso aí, gente. Aí, voltando aqui, o nosso compartilhamento a respeito da pedagogia, ó. A respeito da nossa disciplina, a respeito da variável amostra. Bom, gente, então a amostra é justamente isso. É qualquer subconjunto não vazio de uma população. Ou seja, qualquer parte não vazia de uma população. Certo? Agora, a variável, gente, é justamente o seguinte. Bom, a variável tem por característica uma variabilidade quando são realizadas sucessivas mensurações. Ou seja, gente, sucessivas mensurações, gente, significa, ou seja, o que significa a respeito disso, gente? Significa que a variável, ela tem por característica, né, em relação às variáveis quando são realizadas, as consecutivas medidas que são tratadas em relação a ela, em relação à variável. Só que essa variável, gente, ela é dividida em dois tipos de categorias. Quais são elas? Nós temos a variável qualitativa e a variável quantitativa. Bom, gente, a variável qualitativa, gente, ele fala justamente o seguinte: ele é caracterizada numa pesquisa por se referir a avaliações subjetivas. Ou seja, gente, significa que a variável qualitativa é uma variável pela qual ela se trata através das qualidades, ou seja, através das características que colocam em relação a ela. Um exemplo típico disso, gente, é justamente o seguinte: sexo, certo? Por quê? Sexo é uma variável qualitativa. Por quê, gente? Porque o sexo, ela especifica se ele é masculino ou feminino, certo? Outro exemplo de variável qualitativa, o estado civil. O estado civil, gente, é quando apresenta 4 tipos de variáveis. Ô, gente, por favor, tem como todo mundo desligar os áudios aí, por favor? Por favor, desliga os áudios aí, pessoal, por favor. Obrigado. Então, gente, veja bem. Outro exemplo de variável qualitativa é o caso do estado civil, certo? O estado civil, ela tem como característica se ele é solteiro, se ele é casado, se ele é divorciado, ou se não, se está morando junto, essas coisas aí, gente. Entenderam, gente? Então, o que é uma variável qualitativa? Então, uma variável qualitativa, gente, nada mais nada menos do que você falar o seguinte: é quando ele é caracterizado numa pesquisa, ou se referir a quê? A avaliações subjetivas, ou seja, ele é referente à qualidade pela qual a variável apresenta. Certo, gente? Ou seja, revelar as características, né, que a pessoa tem em relação à variável qualitativa. Tá bom, gente? Então, isso é chamado de variável qualitativa. Agora, já a variável quantitativa, gente, aí é outra história, gente.
que é a variável quantitativa? Né? A variável quantitativa, gente, é justamente o seguinte: é quando ela é caracterizada numa pesquisa por se referir a avaliações objetivas, ou seja, de caráter numérico. Quer ver dois exemplos referentes à variável quantitativa, gente? Ó, é o caso do quê? Da idade. Por exemplo, tenho 35 anos. Por quê? A idade é uma variável quantitativa. Por quê? Porque é referente à quantidade que a pessoa tem como idade. Tá bom, gente? Outro exemplo de variável quantitativa é o caso do salário que vocês recebem, certo? Por exemplo, faz conta que a pessoa recebe R$ 1.500, vamos supor assim. O que acontece, gente? R$ 1.500 é a quantidade de salário que a pessoa recebe, tá bom? Então, gente, então, esse é o tipo de exemplo referente à variável quantitativa. Tem que, o que é a variável quantitativa? A variável quantitativa, gente, é justamente o seguinte: é uma variável pela qual é referente ao caráter numérico, ou seja, refere à quantidade. Tá, gente? É caracterizado numa pesquisa por se referir a avaliações objetivas de caráter numérico. Tá bom, gente? Então, todo mundo entendeu a diferença entre a variável qualitativa e a variável quantitativa, gente? Sim ou não? Solte o áudio de mim, gente, por favor. Sim. Ótimo. Muito bem, gente. Que bom que esse trem está bem claro, pessoal. Isso aí. Ah, gente, agora que vem a parte mais gostosa da estatística. Bom, essa parte mais gostosa da estatística, gente, significa o quê? Vocês vão entender melhor, né? Como é que faz o trabalho de um estatístico relacionado ao trabalho pela qual o estatístico exerce, gente. Como é que vocês... como é que é a execução do trabalho do estatístico? Ou seja, quais são as principais fases de uma pesquisa estatística, gente? Bom, gente, é o seguinte. Como vocês estão percebendo, nós temos 5 fases para vocês fazerem o levantamento de uma pesquisa estatística. Bom, as 5 principais regras, gente, ele fala o seguinte: primeira coisa que vocês vão fazer. Em primeiro lugar, definição do problema. Bom, gente, a definição do problema, gente, é o seguinte: é um tema que vai nortear a pesquisa. Então, gente, é o seguinte. Então, por exemplo, dentro das fases de uma pesquisa estatística, a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte: é vocês tratarem o tema pela qual vai servir como base na vida de vocês. Certo? Ou, por exemplo, faz conta que o assunto é, vamos supor assim, Estado Civil. Vocês querem pesquisar o Estado Civil. O que acontece, gente? Nós temos aqui, lógico, né? A gente vai ter que fazer uma... Aí, o que acontece? Quando vocês falam um assunto chamado Estado Civil, lógico, vocês têm que saber qual a quantidade de pessoas solteiras, qual a quantidade de pessoas casadas, qual a quantidade de pessoas divorciadas, né? E quais são as pessoas, quantidade de pessoas que estão morando junto. Certo, gente? Agora, se o assunto se chama Estado Civil, então significa o quê? Primeira coisa, vocês estão inventando um tema. E esse tema se chama o quê? Estado Civil. Certo, gente? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer para implantar a primeira fase que vocês vão implementar para uma pesquisa estatística se chama o quê? Definição do problema. Ok, gente? Então, essa é a primeira etapa. A segunda, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão ter que formular o plano de coleta de dados. Ah, professor, mas o que é isso? O que significa formular um plano de coleta de dados? Significa, gente, justamente o seguinte:
ela permite definir qual o melhor instrumento para coletar os dados da pesquisa. Ou seja, gente, a segunda fase de uma pesquisa estatística, gente, ele fala justamente isso. É você formular, por exemplo, no caso do Estado Civil, é que eu falei para vocês, é que vocês vão partir para a segunda etapa. E vocês vão dividir o quê? Em 4 tipos de coisas. Se ele é solteiro, se ele é casado, se ele é divorciado, ou se não, a pessoa está morando junto. Certo, gente? Então, essas 4 categorias que eu falei para vocês, gente, se chama formulação de um plano de coleta de dados. Certo, gente? Então, essas 4 coisas que vocês vão fazer, gente, é justamente isso. É vocês formularem um plano de coleta de dados. Ou seja, é você definir qual o melhor instrumento para coletar os dados da pesquisa. Certo, gente? Essa é a segunda etapa. Agora vem aí a terceira etapa, gente. Ó, a terceira etapa é justamente o seguinte. É a coleta de dados. O que é isso, professor? A coleta de dados, gente, é justamente o seguinte. É a execução do plano de coleta de dados com o uso de instrumento proposto. Como assim, professor? Isso quer dizer, gente, justamente o seguinte. Na coleta de dados, o que acontece? Vocês vão ter que pegar, por exemplo, no caso do Estado Civil, vocês vão ter que pegar o seguinte. Vocês vão ter que fazer uma pesquisa, né, referente às 4 variáveis que eu falei para vocês na segunda etapa. Ou seja, gente, na terceira etapa, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ter que perguntar qual dessas 4 etapas a pessoa é, certo? E à medida que a pessoa vai falando essas 4 etapas, né, ou seja, essas 4 coisas que foram relatadas, o que acontece? Você vai coletando os dados, gente, certo? Ou seja, agora, como é que é a coleta de dados, professor? A coleta de dados, gente, pode ser o seguinte, pode ser executado através de quê? Através do quê? Da quantidade das pessoas que são solteiras, ou a quantidade de pessoas que são casadas, ou a quantidade de pessoas que são divorciadas, ou a quantidade de pessoas que estão morando junto, certo? Ou seja, é através da marcação de cada uma dessas variáveis, gente, que vocês vão fazer o quê? A coleta de dados. Certo, gente? Então, essa é a terceira etapa. Na quarta etapa, gente, nós temos o quê? A chamada análise de dados coletados, gente. Bom, gente, o que é isso? O que é isso, professor? Análise de dados coletados, gente, ele fala o seguinte, eles permitem organizar e analisar os dados coletados. Ou seja, gente, o que significa isso, gente? Depois que o pessoal coleta os dados, o que acontece, gente? Os dados, eles vão ser analisados através de quem? Através de quem? Através de estatísticos, e eles vão fazer o levantamento desses dados e contabilizar cada uma das variáveis que foram pesquisadas, gente. Então, por exemplo, faz de conta que que eu posso falar? Faz de conta que a quantidade de pessoas que são solteiras são 70 pessoas, certo? Os de casados são 50. Os de divorciados são 30. E os que estão morando junto é 40. Então, essas quantidades de pessoas de cada uma das 4 variáveis que eu falei para você, gente, vão enquadrar na chamada na etapa 4. E nada mais nada menos do que análise de dados coletados. Tá bom, gente? Então, eu vou repetir novamente para quem não entendeu, gente. Análise de dados coletados, nada mais nada menos do que você permitir organizar e analisar os dados coletados. Tá ok, gente? Todo mundo entendeu o que é análise de dados coletados, pessoal? Solte o áudio aí ao vivo, por favor. Tudo certo. Beleza, ótimo. Muito bem, gente. E por último,
da última etapa, né? Que é a apresentação. Bom, gente, a última etapa é a apresentação de dados coletados. Como assim, professor? A análise de dados coletados, gente, é justamente o seguinte: é você colocar a forma de expor os resultados da pesquisa. Bom, gente, qual o significado dessa apresentação de dados coletados? Bom, depois que vocês analisaram os dados, o que é que vocês vão fazer? Normalmente, né, nos cursos de estatística, gente, normalmente, os estatísticos, eles lançam as planilhas em forma de Excel, certo? Mas como é que eles são lançados essa apresentação, gente? A apresentação dos dados, gente, eles são analisados através dos gráficos, que eu vou explicar para vocês qual é o significado de cada uma delas. Tá, gente? Quer dizer, eu vou apresentar para vocês os tipos de gráficos daqui a 2 semanas, tá bom? E pode ser apresentados através de gráficos, ou pode ser apresentado através dos gráficos também, aqueles histogramas que são os gráficos de linhas. Tá ok, gente? E depois dessa apresentação, vocês vão chegar a essa conclusão aqui, gente, ó. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Olha bem, gente, mais na frente, ó. Aí, ó. Tá vendo, gente? E isso é o que se chama de quê? Isso é o que se chama de apresentação de dados coletados, em que a apresentação dos dados coletados pode ser apresentada através desses gráficos aqui, gente. E nós temos o quê? O gráfico de colunas, né? Pode ser apresentado também através do gráfico de barras, pode ser apresentado o gráfico de pizzas, certo, gente? E também pode ser apresentado também, né, nos gráficos de linha, né? E por aí vai, gente. Mas os mais utilizados em relação à apresentação desses dados, gente, são esses 4 tipos de coisas que vocês acabaram de ver agora. Que é o gráfico de colunas, né? O gráfico de barras, tá bom? O gráfico de pizza, né? E por último, né, o nosso gráfico de linha, certo? Ou seja, cada período que se passa, eles vão apresentados em forma de linha, certo? Uma linha aqui, outra linha ali, e por aí vai, gente. Tá bom, pessoal? Então, vou repetir novamente, vamos recapitular o que foi aprendido em relação à nossa aula de hoje. Então, vamos lá, ó. Bom, o que é a estatística, gente? A estatística é a parte da matemática em que se investigam processos de obtenção, organização e análise de dados sobre uma população ou uma coleção de seres quaisquer e métodos de tirar conclusões e fazer predições com base nesses dados. Certo, gente? Ou seja, a estatística, pessoal, é a área da matemática pela qual ele serve para analisar, organizar e fazer levantamentos em relação ao assunto pela qual vai ser tratado. E isso é o que se chama de estatística, certo? Agora, a pesquisa não, gente. A pesquisa é justamente o seguinte: é você fazer uma investigação e estudo minuciosos e sistemáticos com o fim de descobrir fatos relativos a um campo de conhecimento. Tá bom, gente? Ou seja, toda pesquisa é relacionada a quê? Ao assunto pela qual será tratado, e através desse assunto, gente, vocês vão pesquisar o quê? Minuciosamente, né? Quais são as hipóteses, quais são as hipóteses, quais são os levantamentos pela qual a gente vai tratar, e por fim, vocês chegarem a uma conclusão, porque toda pesquisa, gente, vocês sabem muito bem que toda pesquisa tem introdução, desenvolvimento e conclusão, né, gente? Não é isso? Então, isso é o que se chama de pesquisa. Agora, as principais definições, gente. Bom, recapitulando aqui, o que é uma população? A população é tudo que se interessa ao estudo de um problema de pesquisa, segundo alguma característica pré-selecionada, certo? Ou seja, gente, uma população é o que é como se fosse uma espécie ao todo, certo?
Ou seja, você representar a generalidade da variável. Certo, gente? Por exemplo, nós temos aqui a quantidade de pessoas residentes em uma cidade, é o exemplo de população. Outro exemplo de população também é a quantidade de esquilos que vivem numa toca. Certo, gente? Então, tudo isso aí se chama população. Agora, já a amostra não, gente. A amostra, nada mais nada menos do que qualquer subconjunto não vazio de uma população. Ou seja, qualquer parte não vazia de uma população. Ou seja, é como se fosse assim, gente. A amostra é o subconjunto da população. Ou seja, todos os elementos que estão dentro da amostra fazem parte da população. É igualzinho aquele desenho que eu mostrei para vocês aqui no quadro, gente. Então, nesse caso, o que acontece é justamente o seguinte. Então, é o caso do desenho que eu vou mostrar para vocês agora, ó, para nós recapitularmos melhor. Então, o que engloba tudo isso aqui, gente, é a chamada de população, certo? Agora, todos os elementos que se encontram dentro da população, gente, ela é constituída como amostra. Tá bom, gente? E isso aqui é a nossa dinâmica a respeito do quê? A respeito da população e a respeito da amostra. Ou seja, toda amostra é qualquer tipo de elemento, né? É qualquer tipo de elemento que estiver dentro da população. Tá bom, gente? Tudo ok até aqui? Tudo tranquilo? Positivo. Beleza, ótimo. Aí, continuando a nossa recapitulação aqui, gente, é o seguinte. Bom, então eu já expliquei, recapitulei o que é população, recapitulei também o que é amostra. Variável. Bom, gente, a variável é o seguinte, gente, tem por característica apresentar uma variabilidade quando são realizadas sucessivas mensurações, ou seja, sucessivas medidas. Certo, gente? Só que essa variável, gente, uma coisa interessante nessa variável é justamente o seguinte. Nessa variável, nós temos aqui dois tipos de variáveis. Nós temos a variável qualitativa e a variável quantitativa. Aí a pergunta é, professor, qual a diferença entre essas duas? Bom, gente, a variável qualitativa é o seguinte, ela é caracterizada numa pesquisa por se referir a variações subjetivas, ou seja, ela é referente à qualidade que a pessoa está sendo utilizada, certo? Então, como exemplo de variável qualitativa, gente, é o caso do quê? É o caso do sexo, é o caso do estado civil, certo, gente? Então, tudo isso aí é o caso do quê? Da variável qualitativa. Já a variável quantitativa, gente, é justamente o seguinte. Ele é caracterizada numa pesquisa por se referir a avaliações objetivas, ou seja, de caráter numérico. Ou seja, gente, o que significa a variável ser quantitativa? A variável, gente, ela é quantitativa quando acontece pela seguinte forma, quando ela é caracterizada através de valores numéricos. Como, por exemplo, a idade, que revela quantos anos a pessoa tem, o salário, certo, gente? Então, o salário, por exemplo, é a pessoa, quanto a pessoa recebe de salário e tudo mais, certo? Essas coisas aí, gente. Tá bom? Agora, e por último, gente, nós temos aqui, né, as principais fases de uma pesquisa estatística. Bom, gente, então, quais são as principais fases de uma pesquisa estatística? Primeira coisa, precisa definir o problema, ou seja, o assunto pela qual você vai nortear a pesquisa, ou seja, o assunto pela qual você vai se tratar em relação aos outros levantamentos. Tá bom, gente? Então, primeira coisa é a definição do problema. Segunda coisa, formulação de um plano de coleta de dados. O que é isso, gente? Permite definir qual o melhor instrumento para coletar os dados da pesquisa. Ou seja, gente,
No caso daquele exemplo lá, que eu falei anteriormente para vocês, no caso como é que é? Do Estado Civil, o que acontece? Nós temos aqui 4 variáveis, né? Para ver se ele é solteiro, se ele é casado, se ele é divorciado ou se está morando junto. Aí sim, aí vocês vão partir para onde, gente? Na etapa 2. Tá bom, gente? Agora, na etapa 3, gente, ele fala justamente o seguinte. Nós temos um chamado de quê? De coleta de dados. O que é coleta de dados, gente? A coleta de dados, nada mais nada menos do que a execução do plano de coleta de dados com o uso de instrumento proposto. Tá bom, gente? Ou seja, vocês vão coletar os dados, né? Ou seja, das pesquisas das pessoas que são solteiras, que são casadas, que são divorciadas e que estão morando junto. Tá bom, gente? Esse é a terceira etapa. A quarta etapa se chama análise de dados coletados. O que é isso, gente? Você permite organizar e analisar os dados coletados. Ou seja, gente, depois que vocês coletarem os dados, o que vai acontecer, gente, vai ser justamente o seguinte. Vocês vão pegar essa análise toda, certo? E vocês vão fazer um levantamento estatístico em torno disso. Isso que se chama análise de dados coletados, gente. Tá bom? E por último, né, depois que for concluída aí a análise de dados coletados, vocês vão apresentar o quê? Os dados coletados. Como é que vocês vão apresentar, gente? A apresentação ele é feita através de quem? Do resultado da pesquisa. Certo, gente? E como é que vai apresentar os dados coletados, gente? A apresentação de dados coletados, gente, eles são apresentados através de gráficos. Que gráficos vocês vão apresentar, gente? Ó, tem vezes que é apresentado pelo gráfico de colunas, tem vezes também que ele é apresentado através do gráfico de barras, né? E também tem vezes que é apresentado pelo gráfico de pizza ou de setor, que é a mesma coisa. E, por fim, gente, tem vezes que ele é apresentado através do gráfico de linha. Certo, gente? Enfim, são diversos tipos de modelos de gráficos pelas quais possam ser apresentados através de quem? Através da última etapa, que se chama apresentação de dados coletados. Agora a pergunta é, professor, vem cá, mas o que é isso, professor? O que é gráfico de linha? O que é o gráfico de coluna? O que é o gráfico de barra? O que é o gráfico de pizza? E o que é o gráfico de linha? Gente, esses 4 tipos de gráficos, pessoal, eu vou mostrar para vocês daqui a 2 semanas. Tá bom? Então, pode ficar tranquilo aí que eu vou apresentar para vocês quem que é quem a cada tipo de gráfico que eu vou apresentar para vocês. Eu vou explicar para vocês daqui a 2 semanas o que é gráfico de coluna, o que é gráfico de barra, o que é gráfico de pizza e o que é o gráfico de linha, gente. Tá bom, gente? Pode ficar tranquilo aí que eu vou apresentar para vocês os tipos de gráficos, né, que trabalha diariamente através da estatística. Tá bom, pessoal? Alguém mais tem dúvida? Tá bom, pessoal? Alguém mais tem dúvida a respeito das 5 definições que eu apresentei para vocês da estatística? E a respeito também das fases da estatística, gente? Alguém tem dúvida nessa parte aí, pessoal? Solte o áudio ao vivo, por favor. Ou pode soltar o chat também, não tem problema. Fica à vontade, gente. Tá? Tudo ok. Vamos lá. Oi. Tudo ok. Tá tudo ok até aqui, né, gente? Tudo belezinha, tudo em ordem. Agora, gente, é o seguinte, presta atenção uma coisa aqui, ó. Vamos lá, mas para praticar mesmo de verdade, eu vou colocar os exemplos. Relacionados a cada um desses assuntos aqui que eu falei para vocês aqui.
Presta atenção uma coisa aqui, gente. Vamos ver se vocês estão afinados. Vamos lá. Vamos para os exemplos. Bom, gente. Vamos para os exemplos. Vamos lá. População. Oh, perdão, gente. População, ai, ai. Gente, todo mundo enxergou a respeito da definição de cada uma delas quando eu compartilhei para vocês? Ou teve alguém aí que ficou meio perrengue aí? Ah, que bom. Ótimo, gente. Ótimo. Que bom que todo mundo enxergou, então. Mas agora vamos para os exemplos para ver se vocês estão afinados aí, gente. Vamos lá, ó. Presta atenção. Quantidade de esquilos. Opa. Que vivem na toca. E aí, gente? O que vocês acham que é isso aqui, hein? Vamos lá. Tenta arriscar aí. Vamos lá, pessoal. Todos participando. Aham. Isso mesmo, Chico. População. Por quê? Primeiro, que refere à quantidade, né? Quantidade de esquilos, né? Se é a quantidade de esquilos, se lá tem uma toca, e dentro dessa toca tem a quantidade de esquilos, então a quantidade de esquilos, gente, nada mais nada menos do que você falar que é uma população. Tá bom, gente? Então, isso aqui é a chamada de população, ou seja, referente a quem? A quantidade de esquilos que vivem na toca. É a chamada de população. Bom, gente, vou esperar um minutinho aqui para vocês copiarem aqui, tá? Ah, gente, outra coisa, ó. Preocupem não, que eu vou disponibilizar esse material que eu apresentei para vocês hoje, ainda hoje mesmo, no grupo de vocês, tá bom? Pode ficar tranquilos aí. Vou apresentar no grupo de vocês. E a gravação também, né? Sim, vai estar no YouTube, viu? A gravação vai estar no YouTube. E o material que eu mostrei para vocês, eu vou compartilhar com vocês no grupo do WhatsApp. Tá? Agora, se for a aula gravada, eu vou passar no YouTube. Viu? No meu canal do YouTube que eu falei para vocês. Tá, gente? E aí, gente, pode pagar isso aqui? Vamos lá, gente. Pode pagar isso aqui? Ok, Maria. Ó, vamos para o próximo. Ah, gente, o próximo aqui vai ser legalzinho. Ó, presta atenção. O número de pessoas é o que está acontecendo agora, gente. Deus me livre. O número de pessoas com coronavírus na cidade de Goiânia. Essa eu quero ver, gente. Essa aqui, gente. E aí? Uma amostra. O que é essa aqui? Boa! Isso mesmo, gente. Por que eu falo que é amostra? Porque justamente foi o seguinte. Ó, na cidade de Goiânia, Goiânia é o todo. Só que dentro desse todo, existem o número de pessoas com coronavírus.
Ou seja, tem uma parcela. Ou seja, essa parte dessas pessoas que estão com coronavírus, gente, é uma amostra. Tá, gente? Então, isso aqui, ela se chama amostra. Muito bem, gente. Isso aí. Gostei de ver, pessoal. Isso aí, ó. Boa. Vocês estão bem afinadinhos com essa parte aí, viu? Parabéns. Tudo bem. Só afinado, gente. Isso aí. Eu gostei de ver, viu? Ai, vamos lá, gente. Mais um. Se você quiser apagar um e escrever outro, tá liberado. Como é que é? Se quiser apagar aí, tá liberado. Beleza. Ótimo. Vamos ao próximo aqui, gente. Olha o próximo exemplo aqui. Vamos falar para vocês aqui, ó. Agora essa eu quero ver, ó. Quer ver? Vamos supor um exemplo. Mais um exemplo aqui, gente, para vocês. Bom, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu pensar aqui, gente. Espera aí. Quer ver, ó? Só quero ver, gente. E aí, gente? Essa aqui é o quê, hein? E aí? Aí você fudeu agora, velho. Nacionalidade. Uma variável qualitativa. Moleque! Muito bem! É isso aí, variável qualitativa. Por quê? Gente, vou falar uma coisa para vocês aqui. A nacionalidade, nós temos o quê? Nacionalidade Aí tá o Diegão. brasileira, americana, europeia, japonesa, alemã e por aí vai, gente. Ou seja, a nacionalidade é a qualidade pela qual a pessoa está se referindo ao quê? Ao próprio país onde mora. Então, gente, de acordo com o que vocês falaram, a nacionalidade nada mais, nada menos do que variável qualitativa. Boa, gente. Isso aí, ó. Variável qualitativa. Tá bom? Viu, gente? Como é que faz para especificar se é variável qualitativa, se é uma amostra, se é uma população? Tá vendo como a diferença funciona, gente? Tá vendo como é que é? Então, gente, a nacionalidade é isso, é você diferenciar a nação do país em relação ao todo. Ou seja, você expressar a qualidade que você mostrar a qualidade de um país onde você mora. Porque a nacionalidade pode ser brasileira, pode ser argentina, pode ser alemã, pode ser japonesa, certo? E por aí vai, gente. Tá bom? E aí, gente, todo mundo entendeu por que nacionalidade é uma variável qualitativa? Sim ou não? Sim. Ótimo. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, gente, como único exemplo. Bom, como único exemplo, gente, é isso aqui, ó. Agora eu vou colocar uma coisa bem geral. Ó.
Quer dizer, o último não, gente. Ainda eu vou colocar somente um exemplo aqui para dar aquela generalizada. Tá? Essa aí é quantitativa. Aham. Isso mesmo. Peso, altura, volume. Opa! Olha só. Essa aqui, gente. Essa não tem nem como errar, né? Que sabe possível, né, gente? Pô, isso aqui, gente. Olha só. Isso aqui se chama variável quantitativa. Por quê? Porque o peso é referente à quantidade, a altura, né? É referente à quantidade, e o volume é dado em quê? É dado em metros cúbicos, né? É a quantidade, a capacidade que é colocada aqui, ó. Ou seja, esse exemplo aqui, gente, é exemplo de quê? De variável quantitativa. Tá bom, gente? Então, essa se chama variável quantitativa. Tá, gente? Então, todo mundo entendeu através da especificação dos exemplos? Então, é o seguinte. Ó, variável quantitativa é o quê? Peso, altura, volume, por aí vai. Agora, nacionalidade é variável qualitativa, ou seja, é a qualidade do cidadão moral no país em relação às outras nacionalidades. Tá, gente? Aquele exemplo lá do coronavírus. Coronavírus é o quê? Uma amostra, né? Agora, se for o caso da população de esquilos, nesse caso é o quê? Quer dizer, a população de esquilos, não, a quantidade de esquilos que moram dentro da toca é o chamado de quê? É o chamado de população. Tá ok, gente? Bom, agora, gente, agora é de verdade. Para finalizar o nosso exemplo aqui, eu quero que vocês especifiquem cada uma dessas aqui, tudinho, que eu vou colocar aqui no quadro agora. E eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem, tá? Para começar a nossa aula de hoje. Bom, mais um exemplo para finalizar, gente, ó. É... Nota aí, gente, por favor.
Aliás, gente, pode ser capacitado também. Eu ia colocar comprimento aqui, gente. Tá? Mas capacidade é a mesma coisa. Uhum. Pronto, gente. Vou dar 5 minutos aí para vocês fazerem, tá bom? Manda, Brasil. Pra vocês fazerem sim. O que é isso aí? Quantidade de ursos, é? É isso mesmo, aham. Iglu? O que é iglu? Iglu. Isso, iglu. Iglu é a casa de gelo, gente. Ah, Entendeu? se eu não estiver enganado, eu tô vendo aí que tem todas as situações, né, que você tá falando. É, situação do aluno. Se tá fácil, se tá difícil. Tá? Tá entendendo, mano? Essa primeira aí, ela é dada com população, não é? Quantidade de pessoas de dengue no Brasil. Vem É isso cá. mesmo, né? Presta atenção. Brasil é o país ao todo. Entendeu? Sim. Só que dentro dessa população brasileira, existe o que? A quantidade de pessoas que estão com dengue. E aí, o que Seria você amostra? acha? A amostra. É a amostra. Aham. Pronto. Esse capacidade é qualitativo. Como é que é? Esse de capacidade, ele é qualitativo. Quantitativo. Capacidade é quantitativa. quantitativo, é. Quantitativo, é isso Acaba mesmo. no... Que A capacidade é dada em litros. Quantidade de É isso mesmo, eu só falei que é errado. que é qualitativa. Como é que é, João? A quantidade de pessoas com dengue no Brasil que é quantitativa. É, isso aqui do Ursus é. É, capacidade que é quantitativo. Tá?
Agora, se for É isso que pensar a eu tô quantidade de ursos, é uma população. Viu? Amostra, quantitativo, quantidade. Quantidade de urso. É, Diego, isso mesmo. É. Qualitativo, é. É qualitativo, né, cara? O qualitativo, você está falando qual? Essa última aqui, ó. Situação do aluno. Ah, qualitativo. Então, Uhum. aí é. Vamos começar lá de cima. Nossa senhora. Então, gente, vamos lá corrigir? Então, é amostra, Vamos lá. quantitativo, população e o outro qualitativo. Isso mesmo. Então, vamos lá, gente. Vamos corrigir aqui o nosso exemplo aqui, ó. Vamos lá. Quantidade de pessoas com dengue no Brasil. Ou seja, nós temos a população do Brasil. Só que dentro da população brasileira, gente, existe a quantidade de pessoas com dengue. Isso aqui é chamado de quê, gente? É a variável. Isso aqui se chama o quê, gente? Isso se chama Amostra. amostra. Então tá aqui, gente, ó. Isso aqui chama amostra. Bom, gente? Então tá aqui, ó. Beleza. Então a quantidade de pessoas com dengue no Brasil se chama amostra. Capacidade. Bom, gente, a capacidade, ela é dada de quê? A quantidade de volume dada em litros. Então, a capacidade se chama o quê? Variável quantitativa. Quantitativa. Tá, gente? Isso. Então, capacidade é isso aqui, gente, ó. Então, anotei, ó. Capacidade variável quantitativa. Então, tá aqui, gente, ó. Então, capacidade se chama variável quantitativa. Tá bom, gente? Agora, vamos lá, ó. Quantidade de ursos dentro de um iglu. Ela é o quê? População, né? Então tá aqui, ó. Quantidade de ursos dentro de um iglu. Vou colocar isso aqui de azul, ó. Essa se chama população. E por fim, gente, a única coisa que sobrou foi o quê? A situação do aluno, né? E nada mais nada menos que a situação do aluno se chama variável qualitativa. Então tá aqui, gente, ó. Qualitativa. Certo, gente? Então tá aí, pessoal, ó. Então veja bem, ó. Quantidade de pessoas com dengue no Brasil se chama amostra. Capacidade, variável quantitativa. Tá? Variável quantitativa.
Quantidade de ursos dentro de iglu se chama população. E, por fim, a situação do aluno se chama variável qualitativa. Certo, gente? Alguém tem dúvida em relação a algum desses exemplos aqui, pessoal? Só que ouve ao vivo, por favor. Não. Pode soltar o chat se quiser. Tudo ok até aqui, né, gente? Então, beleza, gente. Então, vamos lá. Para finalizar a nossa aula, gente, uma pergunta. Você se lembra da piada do peixe do restaurante universitário? Não, lembro não. Lembra não? Pois é, gente. Então, para aqueles que estão pegando a aula pela primeira vez, é o seguinte. Eu vou contar a piada para todos vocês, né, para finalizar a nossa aula. Eu vou contar a piada para vocês a respeito do peixe do restaurante universitário. Olha só. Olha essa piada aqui, gente. Repare só. Veja bem, a piada fala justamente assim, ó. Pois é, Matheus, é porque tem uns 40% dos alunos aqui presentes e eles não conhecem bem a minha piada a respeito do peixe do restaurante. Mas eu vou dar uma relembrada aí. Para quem não lembra, eu vou dar uma relembrada aí. Tá? Então vamos lá, gente. A piada de hoje, ela fala justamente o seguinte. O restaurante, o rapaz estava encaminhando em relação ao restaurante universitário e perguntou para a moça assim, moça, quem que tem de bom de restaurante, quem que tem de bom desse restaurante aqui, hein? Aí a moça falou assim, ih, rapaz, aqui só tem peixe. Sabe que o estudante universitário falou que depois que ouviu a palavra peixe do restaurante? Pois é. Sabe o inglês do peixe chamado fish? Pois é. O rapaz falou justamente isso aqui, gente. Prepare-se que a coisa é aqui mesmo, viu? O rapaz falou justamente isso, gente. Fish! Eu não entendi nada. Porque é o seguinte, gente. Se você não entender, eu vou Falou bicho, tá caro. Na verdade é... Olha só, gente. Vou explicar a hora da história. É porque é o seguinte. Ó, é por causa que o peixe no restaurante universitário, lá da UFG, ela é tão ruim, tão péssima, que quando o aluno ouve que o almoço hoje é peixe, aí ele fala assim, vixe, eu não quero não. Certo? Então, por isso é que eu falo, gente. Em vez de falar vixe, aí interpretou o inglês do peixe, que se chama fish. Fish. Entendeu? Fish. Fish. Entendeu, gente? Entendeu a hora da história? Sim ou não, pessoal? Gente? Todo mundo... Eu entendi. Já tinha entendido desde o início. Rapaziada. Gente, essa... Não, vou ver o papo com você, gente. Essa piada que eu contei hoje virou uma febre na UFG, mano. Sério mesmo. Até a Faculdade de Campos também tá virando febre também, olha. Aí, toda vez que... Por exemplo, se alguém mostrar que é peixe, aí fala, peixe! Quero não, meu filho. Peixe! Tô fora. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, gente, ó. É o seguinte. Até vou fazer assim, gente, ó. Na próxima aula, vocês vão aprender a questão de trabalhar com arredondamento de números. Tá bom, gente? E até hoje, às 11 da noite, eu vou passar meus vídeos gravados tudinho no YouTube. Tá bom, gente? No meu canal do YouTube. Tá ok, gente? Aí, se alguém tiver uma dúvida do canal do YouTube, eu passo o link para vocês. Tá bom, gente? Combinado assim?
E outra Hein, coisa Leno? também. Combinado. E outra coisa também, eu vou compartilhar com vocês o material de estatística que eu passei para vocês na aula de hoje, tá? No grupo do WhatsApp de vocês, tá bom, gente? Combinado assim, pessoal? Então, a chamada de hoje tá tudo ok, né? Tá tudo ok, certo? Tá tudo gravado aqui, certo? Através da aula ao vivo, tá, gente? Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus. Boa noite a todo mundo, certo? E qualquer coisa estaremos à disposição de vocês. Eu estarei à disposição de vocês, tá, gente? Com o link do grupo do Zap. Bom. Gente, é o seguinte, qual o link do grupo do Zap? Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para vocês aqui, gente. Isso, Fá. Isso, Maria. Obrigado, viu? Obrigado, Maria Gabriela. É esse link aí que tanto o Fábio como a Maria Gabriela passou aqui, viu, Mônica? Aí, o que acontece? Qualquer coisa, você adiciona em outras pessoas também que não vieram, tá? Posso fazer esse favor aí, ô Mônica? Isso, o da Maria Gabriela tá certo, gente. Tá? Viu, gente? Então, qualquer coisa aí, é o seguinte, aí tem um monte de pessoas que ainda não vieram. Aí, qualquer coisa, vocês vão lá, vão adicionar as pessoas aí, certo? E é isso aí, pessoal. Fique com Deus aí. Boa noite para todo mundo aí. Qualquer coisa, estou à disposição, gente. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Fique com Deus. Boa noite a todo mundo. Fique com Deus, gente. Falou, professor. Bom descanso. Bom descanso para você também, meu amigo. Valeu. Muito boa essa explicação, viu, professor? Beleza, é isso aí, gente. Eu vou continuar assim, gente. Pode ter certeza disso, viu? Vamos continuar e mandar ver, gente. Mas é isso aí, pessoal. Boa noite a todo mundo aí. Fique com Deus. Valeu.